Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella e Perfume. Eu sou Henrique Perrella, dono do Instagram Perrella_Perfume e dono da página perfumedodia.com. E hoje eu venho falar para vocês de um perfume de uma casa de nicho que se tornou talvez uma das fragrâncias mais cobiçadas e mais copiadas e que outras marcas mais se inspiram no seu desenvolvimento, que é o Le Labo Santal 33. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Eu peguei recentemente uma fração dele para relembrar essa fragrância e para ser capaz de avaliar outros projetos que são similares, e inclusive eu tenho algo no futuro para vocês, é uma live que eu quero fazer relacionada a esse perfume com o perfumista, o Pablo, e mais para frente nós vamos dar mais detalhes sobre isso, mas por enquanto apenas saibam que nós ainda vamos voltar nessa fragrância para falar mais sobre ela, inclusive. Com relação ao Santal 33, o vídeo que eu fiz em relação a ele, eu estou intitulando como A Vela que Virou Perfume. E por que disso? Porque há 10 anos atrás, em 2011, a Le Labo lançava o Santal 33 devido ao sucesso de uma vela que eles tinham criado chamado Santal 26. Essa vela se tornou muito popular e eles foram muito pragmáticos nesse sentido e pediram ao perfumista, o Frank Volkl, para criar uma versão dessa fragrância e adaptar ela para funcionar no meio alcoólico, porque uma fórmula de um perfume não funciona assim. Não adianta você pegar uma mesma fórmula e aplicar em diferentes bases, porque o meio, por exemplo, álcool faz com que a fragrância evapore de maneira diferente do que o meio, por exemplo, de uma vela ou de um sabonete e tudo mais. Com relação ao nome dessa fragrância, é uma prática da Le Labo que eles ponham o conceito do que eles desejam que seja ressaltado naquela fragrância e a lista da quantidade de ingredientes daquela fórmula. Então é como se o nome fosse uma espécie de codinome ou uma tentativa de pôr um nome o mais neutro possível para que não influencie a percepção tanto do consumidor assim. Inclusive eles deram já entrevistas que se eles já não tivessem feito a estrutura da marca dessa maneira, eles teriam voltado atrás do nome, porque em alguns casos as pessoas reclamam que os perfumes eles não possuem necessariamente o aroma da nota em questão. No caso do Santal 33, o que eu posso dizer para vocês é que ele é uma espécie de abstração do aroma de sândalo. Ele não é exatamente o aroma direto do sândalo indiano, nem do sândalo australiano, que é um sândalo mais seco, mais amadeirado, e sim ele é uma fantasia ao redor do aroma de sândalo, mas trazendo outros aspectos que ajudam a criar o que eu diria que é o principal diferencial desse perfume. O que faz ele ter grande sucesso é a fixação que ele tem, a luminosidade do aroma, a projeção e o rastro. Então são 4 características que são muito bem encaixadas nesse perfume e que são construídas ao redor de uma ideia amadeirada que acaba sendo bem compartilhável. Ela tem um certo frescor ou cremosidade na saída devido ao cardamomo, e ela tem um aspecto meio lactônico que remete a coco ou a figo e que não é declarado explicitamente na composição olfativa dessa fragrância, mas para algumas pessoas pode ser mais perceptível esse aspecto. Ela também tem uma fase levemente floral, uma coisa bem delicada, como se eles pegassem a nota de violeta e íris que tem e trouxessem um aspecto um pouquinho luminoso da nota, dessas duas notas, ao mesmo tempo que traz como se fosse um pouco mais do aspecto um pouco terroso da íris
e um aspecto um pouco atalcado da violeta, mas isso tudo é bem equilibrado pelo aspecto amadeirado da base. Essa é uma fragrância que, pelo que eu pesquisei, assim, não dá para ter certeza, mas pelo que se comenta, ela tem bastante isoe super, que dá um aspecto mineral e aveludado à base dessa fragrância. Eu particularmente acho que tem um musk chamado Cashmeran, ou a famosa madeira de Cashmira nessa fragrância, porque eu percebo o efeito meio úmido e meio mineral dela, e eu percebo também, tem alguma coisa do sândalo australiano aqui, mas eu sinto mais a presença de alguns sintéticos de sândalo de alta performance aqui, que dá uma ideia de um sândalo mais luminoso e que projeta mais, porque o sândalo natural, se for o sândalo indiano, ele tende a ficar mais rente à pele e ele abafa um pouco a composição, ele não fica com essa luminosidade. E o sândalo australiano, pelo que eu me lembro, ele tem um aroma bem amadeirado, bem seco, ele não tem esse aspecto um pouco mais mineral e aveludado que essa fragrância tem. Então, certamente o Santal 33 da Le Labo, ele é um exercício de equilíbrio de naturais e sintéticos para que você tenha uma fragrância que ela é aconchegante, que ela projeta bem e que ela tenha um aspecto familiar e ao mesmo tempo um leve toque exótico, e talvez isso explique o porquê que as pessoas gostam tanto desse perfume. E gostam tanto ao ponto de várias marcas terem similares ou terem alguma coisa do acorde dessa fragrância no DNA delas. A Granado em especial, com a marca da Febo, tem o Santalum deles que remete a essa fragrância, e outras fragrâncias da Granado têm um pouco do DNA desse perfume, porém estendido às vezes em outras direções. É até um exercício interessante de pegar essa fragrância e os perfumes da Granado e fazer um comparativo, porque você consegue perceber, por exemplo, como em alguns perfumes da Granado eles ressaltam um aspecto floral, que você vai notar bem discreto aqui, e como, por exemplo, o sândalo e a madeira de Cashmira, que tem alguns perfumes da Granado, pode ser percebido nesse perfume aqui. E certamente há outras fragrâncias no mercado que têm propostas similares ao que a Le Labo fez. E isso para mim é sempre um indício, pessoal, de que nós temos aqui uma espécie de obra-prima e um best-seller, porque eu digo que um dos principais indicadores do sucesso de um perfume é a capacidade dele de gerar clones. Um perfume que não consegue gerar clones inspirados ou similares é um perfume que não fez sucesso suficiente, porque ele não foi imitado. Então significa que as vendas dele não são garantia de que ele vai continuar no mercado no futuro. Um perfume que eu vejo, é uma característica que eu vejo nos perfumes de sucesso. Eles geram descendentes. E esse aqui gerou muitos descendentes, pessoal. Então vocês têm opções mais acessíveis e não são exatamente iguais, mas que muitas vezes compensam vocês darem uma conferida. E se possível, vale a pena, sabe, você conseguir pelo menos uma fração ou amostra do original para comparar e para perceber tipo, esses contrastes, semelhanças e divergências que diferentes versões acabam trabalhando da mesma ideia. Bem, esse é o vídeo que eu gostaria de fazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos vocês uma boa noite, uma boa terça e um grande abraço.